Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Clube de Leitura Gato Preto. É uma alegria poder estar aqui com vocês, conversar sobre a obra Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Então, eu, Carlos e Mafê, estamos aqui promovendo esse encontro juntamente com mais 3 pessoas, 3 convidados muito especiais que daqui a pouco vão se apresentar. Eu sou a Edivane Rodrigues, sou da equipe técnica aqui da EFAP. Vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher alta, de cor parda, cabelos curtos e cacheados. Estou usando uma blusa preta, uma calça jeans claro e um sapato preto. Vou passar a palavra aqui para o Carlos, dar uma palavrinha com vocês. Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Clube de Leitura Gato Preto. Eu faço parte aqui da equipe de mediação junto com a Edivane e com a Mafê. E eu sou oriental, tenho cabelos grisalhos, poucos cabelos, eu tenho 1,75 m e eu estou com um casaco vermelho, uma camisa branca, calça jeans e sapato preto. Tá? Então, antes de começar a nossa conversa sobre o livro Olhai os Lírios do Campo, algumas breves informações. Tá? Então, o nosso programa ele está já com uma agenda até o final de novembro. Então, são vários livros que foram escolhidos por vocês, clubistas, tá? A partir dos acervos que foram enviados para todas as salas de leitura e diretorias de ensino. Tá? Então, o próximo livro, aqui vocês estão vendo os livros que foram escolhidos pelos participantes do Clube de Leitura Gato Preto. Tá? Lembrando que a nossa próxima leitura vai ser no dia 31 de agosto, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e vocês estão todos convidados a participarem. Tá? A gente, no próximo slide, vamos colocar o QR Code para inscrição, para participar da nossa conversa. Tá? E no chat também a gente pede para que se coloque o link de inscrição, tá? Para que vocês também venham participar com a gente dessa conversa que vai acontecer no dia 31 de agosto, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tá? E lembrando também para todos que quiserem participar, as nossas conversas elas são bastante informais e tranquilas. Tá? Nós aqui conversamos sobre a nossa experiência enquanto apaixonados por leitura. Tá? Enquanto leitores da literatura clássica, da literatura contemporânea, é sempre uma conversa muito tranquila. Tá? Vocês vão ver aqui com a nossa mediação, que a gente, na verdade, compartilha e amplia o nosso entendimento e a nossa reflexão sobre o livro proposto. Tá? Lembrando também que nas nossas conversas, as eventuais divergências também são muito bem-vindas. Tá? Então, assim, isso também traz uma ampliação do nosso entendimento dos livros. Né? Nem sempre nós concordamos, né, com os pontos de vista de outros clubistas, e como experiência de clube de leitura, vamos entender que isso também é muito enriquecedor. Tá? Não há problema nenhum em ter divergências. Né? Por exemplo, entre nós mediadores, né, tivemos já algumas questões em relação ao personagem principal, Eugênio. Eu particularmente tenho uma grande simpatia, né, desde o princípio da história do nosso protagonista, coisa que não é compartilhada por todos aqui. Tá? Então isso talvez aqui apareça e vocês vão perceber o quanto que isso também é rico. Tá bom, Edivane? A palavra é sua. Bom, eu vou passar para a Mafê e já falo da inscrição para o próximo, né? E vou pedir para a produção colocar no chat o link de inscrição para o pessoal que deseja participar aí da leitura nossa próxima leitura, né? Que é do mês de agosto. Mafê. Obrigada, Vani. É um prazer, gente, estar com todas e todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um livro, sobre um autor que me é muito caro, né? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa deliciosa, vai dar pano para manga. Eu vou me descrever, então, eu sou a Maria Fernanda, mais conhecida como Mafê. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, e hoje eu estou vestindo um sapato vinho, uma calça preta e um agasalho de cor
branca. Eu vou apresentar as nossas convidadas e o nosso convidado que vão compartilhar aqui o nosso debate hoje. A gente tem a professora Íria, técnica aqui da IFAP. Seja muito bem-vinda, Íria. Obrigada, Mafê. A gente tem o professor Roberto Canossa, que está aqui também com a gente, também técnico da Escola de Formação. Muito obrigado, Mafê. É um prazer receber vocês. E a gente também tem a professora Suzane, que está vindo, Fabiana, que está vindo da ADE de Suzano. Isso. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, gente, pelo convite. Antes de falar alguma coisa, eu quero agradecer ao pessoal de Suzano, a diretoria de Suzano, né? A dirigente Mara Silvia, minha diretora, né? Que gentilmente deixou eu vir. Então, tenho que agradecê-la, dona Maria Bernadette, e também a minha PEC, a Ide Moraes, que está sempre me apoiando, que sempre está vendo o trabalho dos professores de Suzano, e, né, tem essa oportunidade de mostrar aqui também. Eu sou uma mulher de pele clara, sou branca. Minha raiz do cabelo aqui está meio preto, mais para baixo estou com reflexo, estou com colar, 2 bolas marrons, tenho uns gominhos, estou de roupa preta com cinza e sapato vinho. Estou adorando estar aqui com vocês. Aí a gente que agradece a sua participação e agradece também a todo o pessoal lá da diretoria de Suzano. Bom, para começar, falar um pouco sobre o Érico Veríssimo, né? Pode passar o próximo. Então, o Érico Veríssimo, ele nasceu em 1905 e faleceu em 1975. Ele foi um escritor brasileiro e Olhai os Lírios do Campo é a sua obra-prima, é o seu best-seller. Né, foi um dos melhores romancistas brasileiros. Ele fez parte do segundo tempo modernista. Foi quando ele recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra e o Prêmio Graça Aranha, também com a sua obra Caminhos Cruzados, né, que foi a segunda fase do modernista. Ele, na verdade, pegou aí as 2 fases do modernismo. Então, o Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905, filho de Sebastião Veríssimo e Abigail Lopes. Era de uma família tradicional de proprietários de terra que perdeu tudo lá no começo do século XX. Ele estudou no Colégio Venâncio, lá em Cruz Alta, e com 13 anos ele já lia autores nacionais, como a Luísa Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, Coelho Neto, e também escritores consagrados aí, da literatura estrangeira, como Dostoiévski e Walter Scott. Em 1920, o Érico Veríssimo ele foi morar em Porto Alegre. Foi quando ele ingressou aí no colégio interno. E em 1922, ele teve que sair da escola um ano antes de se formar, pois a sua mãe ela se separa do seu pai, do marido, e ele volta para a casa dos avós de Érico. Então, a gente pode até relacionar um pouquinho a história do Érico com a história do protagonista do livro que nós vamos ler. Então, é importante saber da vida do autor, que a gente identifica, né, essas marcas. Tem uma fala do Érico que ele fala que um escritor ele não escreve do nada. Ele escreve de algo que ele já viveu, algo que ele já leu, algo que ele viu, que ele passou em algum momento da vida dele. Então, ele teve que trabalhar muito jovem, né, para ajudar aí a família. E, além de trabalhar, ele trabalhou em banco, ele trabalhou em diversos outros lugares, trabalhou como num balcão de farmácia, que era uma farmácia da família, e para ajudar ali no sustento da casa. Mas foi com Olhai os Lírios do Campo que ele se consagrou realmente escritor, ou seja, viver mesmo de literatura. Antes ele já escrevia para um jornal, onde ele foi trabalhar para uma revista, né? Então ele escreveu também como jornalista para essa revista, mas foi a partir de Olhai os Lírios do Campo que ele ficou reconhecido
tanto nacionalmente como internacionalmente. O Érico, em 1920, ele começa a escrever, então, para as revistas e jornais, e em 1931 ele casa-se com a Mafalda Halfing, com quem ele teve aí os seus 2 filhos, que é a Clarissa, que dá o nome a título de uma das obras dele, muito conhecida também, e o filho também, pai também do Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor, cronista, muito conhecido aí de quem é da área da educação, né, trabalha muito as crônicas aí do Luiz Fernando Veríssimo. Sobre a história, para a gente conhecer, entrar mesmo, né, no nosso debate aí de olhar os lírios do campo, são 2 partes, né? Essa primeira parte, o escritor ele entra bem ali no psicológico do personagem. A gente começa a conhecer através daqueles flashes, né, que o Eugênio vai tendo durante aquela viagem de carro até o hospital, de toda aquela infância, de tudo que o Eugênio sofreu, de toda a humilhação, de todo aquele trauma que ele traz da pobreza, né? Eles viviam em extrema pobreza, né? Filho de alfaiate, com uma lavadeira, e ele sofre bullying na escola. Então, e o leitor, ele fica, aquela primeira parte do livro, ele quer saber, nossa, ele vai chegar, ele não vai chegar ao hospital, ele vai salvar? Né? Então, eu vou passar para a Mafê falar um pouco da segunda parte, que é mais filosófica, ele entra em discursos, assim, ele fala mais da sociedade, né, de como a sociedade se comportava naquela época. Era Getúlio Vargas, Revolução de 30, Estado Novo, né, então todo mundo querendo ali ascensão, né, se destacar socialmente. Então, Mafê, eu vou passar para você. Obrigada, Vani. Eu acho que é legal, né, a gente começar pensando nessa obra como uma obra que não está solta nem perdida no tempo, mas é uma obra que se localiza, se contextualiza num período muito específico, né, na história do país, que é esse período que começa lá na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, os primeiros estudos, né, de medicina do Eugênio estão localizados nessa primeira década do século XX, né? A gente tem como marco dessa primeira década justamente o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e a história vai se desenrolando em meio a diversos outros marcos históricos, como é o caso, por exemplo, da Revolução de 30, depois o golpe de Estado, né, getulista, que abre as portas, né, para a chegada do Estado Novo. É interessante pensar que Érico Veríssimo é um autor do Rio Grande do Sul, né? Desse estado que é o mesmo estado de onde veio Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, né? E ele começa a aparecer politicamente, então, para a gente entender um pouquinho o contexto, né, em que Eugênio e Olívia, Eunice, enfim, todas essas personagens estão vivenciando. É legal a gente se remeter, né, ao contexto político, sociopolítico da época. Então, a gente está falando de um momento, né, nas décadas de 20, 30, que é um momento em que o Brasil tem uma política que é ainda muito determinada por um jogo de contratos, um jogo de acordos, né? E a gente está vivenciando nessas primeiras décadas do século XX o que ficou conhecido como política do café com leite. Então, o café com leite era esse acordo que tinha sido estabelecido entre 2 estados, Minas Gerais e São Paulo, para que se revezassem na presidência, né?
Então, a gente tem ali, no ano de 1929, a gente tinha um paulista, né, na presidência, que era o Washington Luiz, e aí ele quebra o acordo, né, era a vez de que um mineiro fosse indicado para a presidência, e ele quebra esse acordo, quebra a política do café com leite e indica um outro paulista para ser o seu sucessor na presidência, e esse paulista é o Júlio Prestes, né? Acontece que isso causa um rebuliço. Minas Gerais não aceita, afinal de contas não era isso que havia sido previamente acordado. E no meio dessa história toda surge meteoricamente, né, no cenário nacional, uma figura que vai ficar por décadas, né, ocupando uma posição central na política brasileira, que é a figura de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas aparece como essa pessoa que está encabeçando um movimento que vai se aproveitar dessa racha, né, na política do café com leite para propor uma nova forma de organizar o país. E aí, o Washington Luiz termina deposto, né, por conta de toda essa movimentação que se gera pela quebra do acordo. Em 1930, Getúlio Vargas assume e ele permanece presidente do Brasil até 1945, quando acaba, né, o Estado Novo, que foi um período ditatorial. Muito embora Getúlio Vargas assuma a presidência lá em 1930, depois seja referendado pela população em 34, a partir de 37 até 1945, o governo que Getúlio Vargas exerceu não foi um governo democrático, né? Foi um período autoritário na história do país, conhecido como Estado Novo, em que houve, se por um lado, muitos avanços em alguns aspectos, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, a consolidação das leis do trabalho. Por outro, houve também uma grande perseguição a opositores políticos, como é o caso, né, já que a gente está aqui fazendo o nosso clube de leitura, como é o caso, por exemplo, de Graciliano Ramos, né, e outros autores e artistas que foram perseguidos. O que você falou fica nítido, né, com ele já trabalhando como médico, né, com Lívia, no Hospital Consagrado Coração, né? E ele atende um soldado, né? Que já veio assim das últimas, na verdade, né? Aí o doutor Seixas, né? Ele tinha 2 pacientes, ele tinha ele para ver e o outro. Mas acho que o outro, no caso, a remuneração ia ser melhor, ele foi para o outro e deixou na mão de Eugênio. E Eugênio sempre, né? Indeciso, inseguro, né? Ficou naquele dilema. Acabou atendendo, mas por fim ele acabou até morrendo o paciente. Mas ali tem um contexto do que você falou, do que estava acontecendo na Revolução de 30. Perfeito, Fabi. Excelente colocação. Daí a gente percebe que nenhuma obra literária está voando, né? Ela está sempre ancorada por um determinado contexto. E quanto mais a gente conheça sobre esse contexto, tanto melhor a gente compreende a obra. Passa a palavra, Vani. Então, a gente já começamos até a entrar mesmo, né, na discussão, mas eu queria saber de vocês. Eu li Olhai os Lírios do Campo há mais ou menos 30 anos. Agora reli aqui por conta do clube, né? Foi um livro escolhido pela rede, eu fiquei muito feliz. É um livro que eu tenho uma memória afetiva, que daqui a pouquinho eu conto. E vocês têm alguma memória afetiva sobre o livro? Vocês já conheciam essa história? Alguém leu pela primeira vez? Conta pra gente, pessoal aí que está no chat. E também quero dizer que se você se sentir à vontade de abrir a câmera do Centro de Mídias e participar aqui com a gente, você é muito bem-vindo, tá? A gente fica aqui aguardando, então você pode interagir aí tanto pelo chat ou pela câmera para a gente conversar sobre essa obra que fez e faz parte, tão importante como a Mafê falou, né? Para a gente conhecer aquele contexto de 1930, século passado, Constituição do nosso país, né? Fala-se que em 1930 era a consolidação do Brasil para o progresso, né? Vamos trazer isso para os dias atuais. O que mudou, né? Em relação à saúde, à sociedade em si, o meu eu, as relações humanas, com tudo isso que nós estamos vivenciando,
né, com a pandemia que ainda não acabou, o que fica? Como eu consigo fazer essa comparação, fazer esse link com essa obra, conhecendo agora a história, quem já leu, ver tudo que o personagem principal passou e como foi essa transformação dele? Será que eu me identifico, né? Queria ouvir de vocês aí que estão nos assistindo pelo aplicativo. Edivane, eu li o livro, estou bem antenada, hein? Que bom. Essa parte que você falou de progresso, na parte, né, do personagem Felipe Lobo, né, que ele é o marido da Isabel e o pai da Dora, é amigo do Eugênio, justamente naquele rol de amizade quando ele casou com Eunice, né? E o sonho dele era construir o megatério, né? Então, a questão desses monumentos, dessas construções totalitárias, né? Ele tinha, assim, paixão, vamos dizer, por Mussolini. Então, essa questão de ter a ordem, de ver o progresso, né? E passar por cima dos homens, das pessoas, né? Vamos dizer assim, menos qualificadas, né? Passa por cima para ter esse progresso. Então, essa questão dele construir esse megatério, esse prédio de 30 andares, né? Ali, eu nem sei se existia já um prédio naquela época, ali é fictício, né? Mas era uma coisa assim exorbitante na história do livro. Sim, sim. Simboliza bem o progresso e também essa questão de admirar ali o Mussolini, o Hitler, né? Eram tidos como pessoas fortes, importantes, capazes de governar, né? Então, isso assusta um pouco, né? E era um pouco uma constante, né, nesse Brasil da década de 30, essa relação de admiração e quase de subserviência em relação a líderes totalitários europeus no século XX, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, do nível, né, do grau em que se chegava nessa admiração e nessa tentativa de importar, né, esses modelos totalitários que falavam muito em termos de nacionalismo e que se colocavam, né, como buscadores, né, de um passado glorioso da nação que deveria ser resgatado, enfim. Então, o Getúlio Vargas, assim como vários outros líderes latino-americanos, nutria essa profunda admiração por Mussolini, principalmente, mantinham relações pessoais, né, e em termos políticos, né, a consolidação das leis do trabalho não foi um coelho que o Getúlio Vargas tirou da cartola a partir do seu próprio engenho, a partir do seu próprio posicionamento político, mas é uma inspiração que ele vai buscar lá na Itália, né, com a promulgação da Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho italiana, que entendia, né, a necessidade da valorização do trabalhador italiano para a manutenção de uma base social sólida para suportar, né, aquele regime em termos de dar suporte ao regime totalitário. Então, essa inspiração aparece muito aqui no Sim. Brasil também. Quanta coisa a gente tem, né, para descobrir e para conhecer aí por meio dessa obra. Eu vou ler aqui duas professoras do chat e já passo para você, viu, Íria? A professora Luciana Rezebe comenta aqui que eu também li na adolescência, assim como eu, e reli agora. Estou adorando o clube, parabéns pela iniciativa. A Maurina Palma. Eu já li essa obra 2 vezes. A segunda vez foi uma experiência muito importante em ATPC, dividido por capítulos e grupos. Que legal, né? A apresentação, acho que aqui o final, a culminância dessa leitura foi a apresentação de um produto final, uma dramatização, uma radionovela, um cordel, um poema. Foi inesquecível esse trabalho. Eu imagino. Eu sou apaixonada por olhar os lírios do campo. Você quer comentar um pouquinho? Como você falou, para fazer comparar um período anterior e o período atual. Vocês devem ter visto na mídia que está se falando sobre uma atriz da Globo que passou por um processo de adoção, né? E a obra já traz, naquela época, a situação do aborto, que ainda é um problema, que ainda é um tabu.
E eu não vou entrar na discussão do mérito disso, mas a obra já apontava. E o mais interessante, ela apontava também o empoderamento feminino, porque a Olívia teve o bebê dela, criou o bebê dela numa sociedade em que isso era inimaginável, gente. Então, o Érico traz questões que permeiam ainda a sociedade na atualidade e que já levantava-se a bandeira, né, do que se poderia estar resolvendo em termos disso. E de como a sociedade, apesar de ser contemporânea, ainda trata a mulher de uma forma como um ser inferior. Como um indivíduo de segunda categoria. E ele, sendo homem, já pensava de uma forma, eu acredito que até diferente. Porque ele ficou apavorado e criticou a atitude da Dora e do namorado de buscar uma solução tão definitiva e radical como o aborto. Era o Simão? Era o Simão? Eu acho que era o nome dele, era Simão, né? Simão. E a Olívia, no caso, ela era a única mulher, né, que tinha feito medicina naquela época. E ela tinha uma cabeça para frente, né? Nem virgem ela era mais também naquela época. Tinha essa questão também, né? E ela era uma pessoa assim que se doava muito, principalmente para o Eugênio. Ela, né, ele fazia o que bem queria, corria atrás do sonho, do sucesso dele, né, do dinheiro que ele tanto queria, porque ele odiava aquela vida que ele tinha, né? Aquela vida de pobreza, de inferioridade, né? Daquela depressão, que para mim ele tinha depressão. E no caso, a Olívia, não, parece aquele ser supremo, ela nem parecia humana. Chegava uma etapa da história que eu ficava pensando assim, será que essa mulher é humana? Será que ela existe mesmo? Ela não fala nada, ela não estabefe nesse cara logo. Né? Então a gente vê que ela é um tipo de mulher ali que está como uma santa ali, na verdade, né? E no desenrolar, né, que ela foi dando lá, escrevendo as cartas dela, depois do falecimento dela, que vai deixando, parece que, uns ensinamentos para ele, né? Parece assim, tudo que ele tiver dúvida na vida, ele pega um trecho da carta e vai refletindo ali na vida dele e vai funcionando para ele ir para frente, a que caminho a ser seguido. Isso é muito interessante no livro, né? Essa sua observação é sensacional, Fabi, e ela dá pano para manga para a gente pensar o porquê desse título, porque o título do livro, ele é provocador, né? Aí a gente faz uma pesquisa e a gente descobre que o título do livro, na verdade, é um subtítulo do Sermão da Montanha, né? E daí a gente começa a pensar, então, como é que esse livro se vincula, né, a essa literatura que é uma literatura parabólica, né? No sentido, né, de que Tipo Provérbios. Isso. Mais ali, no caso, são Mateus, né, capítulo 6. Eu fui até ler esse pedaço na Bíblia também, porque eu fiquei assim, falei, deixa eu ler isso direitinho. Ficou muito chamativo para mim essa parte. É muito interessante ver como que o Érico, ele traz essa questão de... Ele traz Deus para essa obra, né? Esse ser supremo, que a paz, a serenidade, como isso é importante a pessoa, o ser humano buscar isso, né? Eu não encontrei, pelas pesquisas que eu fiz, nada relacionado à religiosidade do autor. Não sei se alguém aí que esteja nos assistindo e encontrou algo, ou tem algo a dizer, até pode trazer para a gente aí no chat, ou vocês, eu não sei. Mas ele tinha essa consciência de que essa conexão trazia essa paz, esse conforto, essa serenidade que a Olívia trouxe para a obra, né? É um ser assim... ele endeusou a Olívia, mas ao mesmo tempo você via a força que essa mulher tinha, né? Eu fui embora, tive meu filho sozinha, né? Não revelei nada, não falava nada do passado dela. Ela fez até uma comparação, né? No caso, ele perguntou para ela por que ela não impediu ele de casar com Eunice, de ir embora, porque ele chegou aí na casa dela, né, e ficava assim esperando alguma atitude dela, mas ela, com aquela sabedoria toda, ela deixou ele ir. E ela comparou no sentido assim, se você ouvir um barulho no sótão da sua casa, ou no solo da sua casa, alguma coisa assim,
você vai ficar com medo, mas chegando lá, você vai pensar que é ladrão, mas chegando lá pode ser um simples animal, alguma coisa que esteja ali. É a mesma coisa, ele tinha que passar por aquilo para ele saber, né, se era aquilo mesmo que ele queria ou não, se aquela vida de sucesso, de fama, dinheiro, né, viver com aquelas pessoas, né, elegantes, vamos dizer assim, né, porque não podia nada, né, se ele tinha a felicidade dele ali. E ele viu que aquilo não era a felicidade dele, que era o mais simples que ele precisava. Então, ela deixou ele ir por esse motivo, que ele tinha que passar por isso. Só complementando, eu acho que a Olivia, ela foi uma espécie de alicerce para ele. Eu acho que se ele não tivesse uma Olivia na vida dele, ele tinha sido uma pessoa... Ele continuaria sendo aquela pessoa, digamos, medíocre, né? Porque ele lutou para algo, ele estudou, ele negligenciou o próprio pai, que aquilo para mim como pai foi extremamente doído quando eu li aquela passagem que os colegas dele, ele está andando e ele disfarça, finge que não vê o pai dele. Isso para mim doeu bastante. Verdade, isso está bem nítido na minha cabeça. Mas ela foi um alicerce porque, assim, no meu modo de pensar, ele não viveu até a morte dela. Porque até quando eu terminei de ler a primeira parte do livro, eu conversando com uma colega aqui da EFAP, eu falei, não acredito, ela morreu. Aí eu fiquei indignado. Só que eu vi que aquilo realmente foi uma virada de chave. Então ele começa a viver, no meu entendimento, a partir daquele momento. Porque ele tem uma pessoa para que ele tem que olhar. Ele começa a sentir a necessidade de que aquela vida que ele vivia era extremamente fantasiosa, né? Que na realidade ele não vivia, né? Porque tudo ele dependia dos outros e tudo ele tinha que baixar a cabeça para que os outros falavam. Então ele não viveu até aquele momento. Esse é o meu entendimento, né, desse item. Uma forma que eu gosto bastante, que a Mafê traz muito, assim, que é o contexto histórico, né? Você sempre vê, assim, a história, ela acontece dentro de um contexto. E olhar os lírios do campo, ele passa por um período bastante sombrio, que eu acho que até dá para a gente comparar aos dias de hoje, né? A gente está, assim, ainda superando uma pandemia, né? Questões econômicas, questões de governo também bastante sérias. O Olhar os Lírios do Campo, né? A época do Estado Novo traz muito isso, né? E eu acho que a Olivia, além de tudo isso que vocês falaram, né? A Ilha trazendo uma coisa muito importante, que ela antecipa valores feministas, né? Que é uma coisa extraordinária nessa época, né? Que, vamos pensar, nessa época não se falava nisso, né? Eu imagino até que causou um certo impacto, né? O sucesso do livro talvez se devesse muito a essa antecipação dos valores, né, do feminismo, né? Mas, assim, em épocas muito sombrias, eu acho que o que prevalece bastante é o extremo materialismo, né? Então muitos personagens indo atrás exclusivamente de valores materiais, de sucesso, de carreira, né? Eu acho que períodos sombrios talvez favoreçam muito isso, né? Uma reflexão histórica que me ocorre agora, né? E a Olivia, além de tudo que vocês falaram, eu acho que ela traz um contraponto muito importante, que são os valores humanos, a espiritualidade, né? O Olhar os Lírios do Campo, que eu acho que longe de ser uma visão estritamente católica, né? É uma visão espiritual da vida, né? Então eu acho que a Olivia também traz esse contraponto que é extremamente importante no livro, né? Mas veja bem, Carlos, você está numa época, né, em que era guerras e briga por poder o tempo inteiro. Vem algo que, vamos dizer assim, acalentar o coração, né? E ainda fala de uma situação onde coloca as mulheres em evidência. É óbvio. Agora eu acho que momento ele ia realmente despertar. Eu acho que a Olivia é meio irreal. Acho que ela tem uma certa imaterialidade. Eu penso nisso também. Ela é muito. Eu também acho. Não existe mulher igual ela. Eu ia falar nisso, porque uma coisa que me passa muito pela cabeça é assim, né? Olhar e os Lírios do Campo, ele é uma história de amor prometido. É uma história de um amor que, puxa, tinha tudo para se realizar, mas não se realizam, independente dos motivos. Aí nessa categoria a gente pode pensar um monte, do tipo Amor nos Tempos do Cólera, o próprio Morro dos Ventos Uivantes. É aquele livro que você fala, puxa, mas esses personagens, eles
teria dado tão certo e por algum motivo não deu, é a história do amor prometido. Aí eu fico pensando também se o Érico Veríssimo não fez essa história de amor prometido justamente para ter uma personagem que ficasse nesse lugar que é o lugar do ensinamento. Aí uma provocação que eu faço é assim, será que se esse amor tivesse se realizado, essa Olívia seria o que ela foi para o Eugênio? Isso que eu fico pensando, né? Será que também não é uma escolha do Érico Veríssimo colocar essa personagem que é imaterial? Porque se ela aparecesse assim o tempo todo na obra como esposa de Eugênio, lidando com a vida cotidiana, será que ela ainda teria essa imaterialidade, né? Então, você falando nisso, quando eu comecei a ler o livro, que, né, começa naquela tensão ali, né, de ligar do hospital, né, a Isolda, né, que é a enfermeira, liga do hospital, e fala para ele ir correndo, que a Olívia já está nas últimas, né? Eu vim na minha cabeça e falo, nossa, esse livro fala, ele tem uma amante, esse cara. Na minha cabeça, ele tem uma amante, nossa. Aí eu falei, não, deixa eu continuar lendo, Aí fui lendo, aí foi falando da história, tudo, da Olívia, tudo, se envolvendo, aí morreu. Depois, eu fiquei pensando assim, não vai vir um novo amor? Não vai vir um novo amor? Ele teve uma amante realmente, que foi a Isabel, né? A mulher do Felipe Lobo, o pai e mãe de Dora, né? Ele teve esse relacionamento com ela justamente por ele ter esse complexo de inferioridade, né? Porque aí ele tinha uma pessoa ali que ele podia ficar acima dela. Então, geralmente com as outras pessoas ele estava sempre abaixo. E com ela ele podia ficar superior, de olhar ela com desdém, olhar ela com desprezo, sabe? Então, foi amante e até ele resolveu, né, quebrar isso com ela, que ela não queria a Isabel. Mas aí eu fiquei esperando, falei assim, será que vai vir um novo amor? Será que vai vir um novo amor? No fim, não. Ele continuou a vida dele, acabou com a filha, né, e partiu para outra, deu a entender assim, que ele ia montar uma ONG, vamos dizer assim, para crianças que precisam, né? Então, mas eu acho assim, o bom livro é aquele que não te dá tudo. Tem sempre alguma coisa para lhe dar a mais. Você tem sempre alguma coisa para tirar. Então, esse livro eu sinto que tem sempre alguma coisa para tirar. Uma coisa mais adiante. Podia até ter o livro parte 2, que ia ser da hora também. Só para não perder o time aqui das contribuições nesse ponto da discussão, tá? Então a Luciana Rezebe, muito interessante essa colocação do tempo histórico e o autor. E ainda a nossa situação hoje, que ainda é atual. Patrícia Longo, nossa, que bacana, vou até ler esse livro. Giovana, e este título só é descoberto pelas cartas de Olívia, Ana Angélica. Quando li esse título, realmente lembrei da Bíblia, que tem até esta fala. Bom, estamos aí aguardando vocês. Se quiserem compartilhar conosco, né? Vou ver com a produção. Teve alguns inscritos que se inscreveram, mas eu acho que chega esse momento eles ficam um pouco tímidos, como o Carlos comentou. Nossas experiências literárias, elas precisam ser compartilhadas, né? Porque uma visão que eu tenho pode ser diferente da visão do Carlos, da Mafê, enfim, e me faz, quando eu entro em contradição, me faz repensar, né? O meu entendimento. Eu e o Carlos, a gente discordou do personagem principal, Eugênio, porque eu acho que o Eugênio, nessa história, ele é muito egoísta. Sabe? Ele é muito egoísta, muito Concordo. Individualista. Ele concorda, né? Nós concordamos. Mas será que também não foi culpa dos próprios pais? Porque deram só estudo para ele. O Ernesto ficou para trás. Quer dizer, ele estudou no colégio interno, né? No Columbia College. Então, ó, como eu gravei o nome, hein? Né? Teve oportunidades, né? E ele era um bom aluno, conseguiu ir para medicina. E o irmão ficou para trás, não teve estudo, virou um bêbado, um arruaceiro, né? Dormia por aí, até que também sumiu, foi embora de casa. E no livro não tem o achado dele, só tem uma pista, né? Que ele está ali perto, não está longe, mas não fala realmente onde que está o irmão. Então ficou em aberto isso no livro também. Então eu acho que veio também de dar tudo para ele.
E ele ter sempre essa inferioridade, a questão do bullying que você falou, né, dele rasgar a calça dele na escola, né, aí falar genoca, calça furada, genoca, calça furada, e aquilo ficava atormentando ele. Então, várias vezes, no interior dele, na parte reflexiva dele, tinha esse tormento, esse conflito interno, né, de tudo que ele passara, né. Então, ali fica bem nítido. Todas as situações, mesmo como médico, porque quando ele começou como médico, ele nem gostava da profissão. Ele tinha repugnância de chegar perto dos pacientes, das feridas, né, do mau cheiro. E ele nem se sentia competente o suficiente para atender o paciente, né? Então a gente vê que depois ele foi se moldando, né, na questão das cartas, a questão da Olívia, e foi tendo essa parte mais humanizada, essa parte em prol do ser humano, né, daquele que é pobre, porque ele não queria ser igual ao Dr. Seixas, né, que estava já com 61 anos e ainda atendendo gente pobre, não tinha nada na vida, né, tinha uma casinha para morar, tinha mulher, uma filha feia, né, uma mulher feia, que ele deixa bem nítido ali, que ela tinha 31 anos, era feia. Então, na verdade, eu acho que os pais também tiveram assim, né, essa culpa um pouco aí. E ele, no fim, foi tornando, sim, egoísta, até vir a santa, né, Olívia, e tirar ele desse estado aí de inércia. Né? A família era uma família muito humilde, sem ambições. Né? Não tinha... Ele era o único ambicioso ali. Ele foi, até certo ponto, guerreiro de conseguir se formar, enfim. Mas ele sempre era o coitado, nada para ele estava bom. Ele conquistou tudo. Ele se casou, né, um casamento por interesse, ele alcançou o status social, ele se formou, não estava feliz com a formatura. Se antes ele queria, né, ser alguém, ser um médico, ele conseguiu ser um médico, aquilo não foi bastante, ele conseguiu conhecer um amor verdadeiro, aquilo para ele não teve importância, ele conseguiu fazer o casamento por interesse, e nada para aquele cara estava bom, gente. Pelo amor de Deus. Eu penso igual a você. Então, o que ele queria? Eu tenho uma visão um pouco mais piedosa de Eugênio. Assim, É a Olívia. Eu acho que Eugênio fez o que ele podia fazer, dado o aprendizado que ele tinha recebido até ali, as circunstâncias que a vida tinha oferecido para ele. Assim, eu sou um pouco mais piedosa em relação ao Eugênio. Eu acho que o Carlão concorda comigo, né, Carlão? Então, aqui eu acho que vocês começam a sentir um pouco o gostinho do prazer que é um clube de leitura, né? É a diversidade de pontos de vista, né? E agora eu acho que eu trago de novo a Olívia, que é um personagem belíssimo, né? Eu acho que a Olívia conseguia enxergar de verdade quem era o Eugênio, né? Todos esses aspectos mais sombrios e negativos do Eugênio eram resultado de uma história muito dolorosa, muito sofrida, mas assim, ele não era isso, né? Em essência não existia, minha visão, tá? O egoísmo, né? A ambição, né? O desejo, assim, a qualquer preço, né? De conquistar patamares mais privilegiados na sociedade, tudo isso era resultado de um sofrimento dele, né? Então, e a Olívia eu acho que conseguia enxergar o que estava por trás disso, né? Então, não sei, me ocorre assim o quanto que esse personagem é realmente grandioso, bonito, né? Não sei. Sim, mas eu acho que ele tinha, sim, o remorso, ele tinha dentro dele, se ele estava certo ou errado. Quando ele falou da parte que ele ignorou o pai, né? Que ele estava subindo a rua, né? Com Alcebiades e com o outro advogado, o advogado que eles tinham encontrado no Castanho, né? O nome dele, né? E ele foi ali conversando com os dois, na verdade, como se pertencesse àquele meio, né, social, aquela classe social. Mas, em alguns momentos, eles iam andando em frente e ia deixando ele para trás. Aí, sim, ele via que ele estava ali, mas não pertencia. E ele viu um vulto familiar, no caso ele viu o pai dele vindo, né? Então já começou aquele conflito. Tomara que meu pai atravesse a rua, tomara que meu pai desvie o caminho, porque ele não queria ter esse contato visual assim, né? De saber que o pai dele era um homem simples, um alfaiate simples, né? Encurvado, um velho encurvado. E ali naquele sentido ele
continuou andando. O pai abriu um sorriso, né? Falou assim, meu filho vai falar comigo, né? Vou dar um oi para ele, que orgulho, meu filho ali, né? Estudando para ser médico, subindo quanto médico, subindo com advogado, né? E no fim, ele passa sem olhar. E os dois conversando também nem perceberam o velho ali. Aí depois veio o remorso. Ele ficou pensando, eu podia ter voltado. Eu vou voltar, eu vou, né, pedir desculpa. E ele ficou mais 2 dias sem encarar o pai. Depois que ele teve coragem de encarar o pai. Porque o pai sim deu aquele sorriso, porque o pai perdoa tudo, né? O pai era bom, a mãe era bom, de bons caráteres, né? Então, dava tudo para ele. Então, era ele que era um insatisfeito nessa situação, né? E aí talvez tenha uma outra característica da grandiosidade do Olhar e os Lírios do Campo. A gente não viu isso em nenhuma fonte, mas talvez o Érico traga alguns conceitos psicanalíticos. Tá, então a primeira esposa do Eugênio, né, assim, ela era uma leitura de psicanálise, e aí esse é um tema da culpa, né, muito forte nesse personagem. Tanto é que a mulher, a Eunice, antes de casar com ele, no dia que eles se conheceram, né, que uma das empregadas, acho que teve um corte no dedo, e ele pegou o carro, foi correndo lá, né, e depois que fez todo o processo de curativo, ela chamou ele para tomar alguma coisa e começou a estudá-lo, né? E fez umas perguntas e perguntou se ele sabia quem era Freud, né? Então, na verdade, ela estava já estudando ali e ele estava até sem graça, já estava com raiva e, na verdade, queria até, né, brigar com ela. E ela falou assim, descobriu, você tem complexo de inferioridade, né? Porque já descobriu logo de cara, né? Mas não era comum, né, o estudo, né, da psicanálise naquela época, né? Então, tanto é que o rol de amizades, os encontros na casa, os jantares, é tudo em cima dessas conversas, em cima dos regimes totalitários, em cima do progresso, né? Em cima das empresas do seu Sintra, né? Que é o monopólio do leite, né? Então, a gente vê tudo isso no livro, assim, bem detalhado. Aí eu acho que o Eugênio, quando ele se encontra com a Eunice, né? Eu acho que ele encontrou alguém tão ganancioso quanto ele, né? Encontrou alguém à altura. Porque uma mulher de família abastarda, rica, né? Tão destacada ali da sociedade, com tanto dinheiro, por que queria se interessar por ele? Uhum. Né? Uhum. A questão da manipulação. Ela precisava de uma cobaia. Né? Precisava. Isso, concordo. Então, ali foi o chumbo trocado. Porque Eunice era a personificação de tudo que Eugênio desejava. E, ao mesmo tempo, Eugênio também era a personificação do que ela desejava. Só que o desejo dela não passava pela fortuna, por outras coisas, né? Passava por outras... Porque ela já tinha, né? Porque ela já... Nossa, perfeito. Porque ela já tinha. Passava por outras camadas, né? Que era a camada, de repente, de sentir-se superior, a camada de... né? Mas é preocupante, né, se você trouxer para os dias atuais aí, a que preço você paga para ter um reconhecimento social, vamos dizer assim. Porque ele pagou um preço alto, né? Se você for pensar e analisar todo o processo, ele de fato pagou um preço alto, né? Tanto que eu falei que ele começou a viver só depois, né, no meu entendimento. Então, assim, a que preço você está disposto a pagar para conseguir algumas coisas e quem você tem que passar por cima, né? Porque ele teve que ignorar o próprio pai e um pouco a família, né? Porque se sentia envergonhado. Então, o quanto você está disposto, às vezes, para pagar para ter uma questão extremamente de aparência, né? Porque aquilo... Na prática, ele era infeliz, né? Ele era muito feliz, tanto que ele ficava buscando subterfúgios para poder suprir as faltas. Então, o materialismo. É muito exatamente, é muito complexo isso. Eu vou mudar um pouquinho o gancho e vou falar de 2 curiosidades. Esse livro, quando eu o li, não se falava em flashback, como você falou dos flashes. Então, o Érico, talvez, eu não tenho certeza, tenha inaugurado esse gancho que vai retomando memórias durante uma narrativa. E vou trazer outra curiosidade. A maioria de vocês não deve saber disso, mas a Globo fez uma novela com o Cláudio Marzo e ele foi o nosso Eugênio. E foi uma novela muito legal, eu assisti. Inclusive, eu li esse livro, eu tinha acho que uns 12 anos de idade.
E meu professor de literatura na época era bem doidinho. Ele adorava o Machado de Assis. Você imagina uma criança de 11 anos lendo Machado de Assis. Quando eu passei para o Érico Veríssimo, que eu entendi toda a obra dele, eu falei, nossa, que delícia que esse autor. Aí a gente foi caminhando, na Terra, o Tempo e o Vento, até chegar na década de 70, 80, que ele lançou o Incidente em Antares, que foi um plot twist que eu acho da carreira dele. Adorei também toda a obra dele. Nossa, ri demais com o Incidente em Antares. Ele é muito, foi também, para quem quer conhecer literatura de uma forma mais rápida, então existem obras cinematográficas ou novela que tratam dessas obras do Érico Veríssimo. Eu queria pegar a carona da Ira e trazer uma outra reflexão pessoal, depois vendo assim todo o contexto da produção literária do Érico Veríssimo, né? A Edivane pesquisa bastante, ela viu um texto assim que o Érico Veríssimo desgosta do Olhar os Lírios do Campo. Ele não dá, assim, ele meio que renega, assim, já próximo mais da morte. Ele não faz uma avaliação muito boa. E aí uma reflexão que me ocorre, né, assim, é um dos livros mais queridos e assim, tem uma doçura Olhar e os Lírios do Campo, né, que até hoje a gente fica muito encantado, né. Eu gosto bastante desse livro, né? E toda essa produção posterior que a Ira nos traz, assim, ele não tem essa docilidade. Parece que ele até vai perdendo um pouco dessa, né, dessa característica mais doce, né? Eu adoro Incidente Antares, mas Incidente Antares é cáustico, né? Ele tem uma visão muito mais, talvez, sombria do ser humano, né? Então, eu não sei, é uma reflexão que me ocorre, assim, vendo, assim, é legal também você ver a trajetória dos autores, né? Eu acho que ele começa muito bem, ele vai para um outro caminho também bastante interessante, mas completamente diferente desse início, né? Uma coisa que eu fico pensando também, né? E vendo também a figura do Érico, o Érico é muito amoroso, né? Ele é avô, né? Ele é rodeado por netos, né? Uma figura doce, assim, mas a produção dele meio dura, meio áspera, meio cáustica, né? Não sei, mais um ponto de reflexão aqui para a gente conversar. Mas o livro em si, que nem o lírio, né, ele representa a pureza, né? A flor de lírio, né? Então, acho que vem essa questão da religiosidade, da questão do amor, da transformação, né? E quando ele fala, né, dos lírios do campo, eu acho que o Sermão da Montanha, acho essa questão do ser humano ele ser tolerante, né, não ter as discussões, depende para que lado que vai a não violência, né? Nesse sentido, porque mesmo naquela época, passando por aqueles processos, né, na questão social, que ali fica bem nítido, né, quem é pobre é bem pobre mesmo, não tem direito nem à saúde, a gente vê ali bem nítido. E um dos sonhos, acho que de Olívia, é tornar, né, a medicina, a saúde mais socializada nessa questão, mais distribuído, né? E também a gente tem que ver que no decorrer dessa transformação de Eugênio, ele pega essa parte de ser humanista, ser mais, sabe, mais considerável com as coisas, e hoje em dia a gente precisa disso também. E ali, quando você vai chegando no final do livro, ele coloca na questão dos médicos e professores, principalmente, a gente que está, né, na sala de aula, a gente que está na escola, está ali frente a frente com o aluno, e a gente sabe tantas condições estão os nossos alunos, tantas coisas que eles passam, né, no meio familiar ali, que a gente... Uns falam, outros não falam, mas às vezes a gente desconfia, né? Então, é complicado isso. E a questão da saúde pública também, né? Eu vejo pela minha cidade, é complicado quando alguém fica doente. A Santa Casa enche, não tem para onde ir. Os postos, só tem 24 horas, que é uma situação diferenciada nos postos aqui da capital, né? Então, ali a gente tem que pensar. E a gente, como professora, a gente também faz esse papel de psicólogo, às vezes até de mãe, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Uma palavra ali que você fala com o aluno, você pode salvar o dia dele. Então, eles têm essa carência sim. Então, no final do livro ali, eu me identifiquei bastante como professora nesse sentido. Algumas contribuições aqui que a gente agradece muito e aguarda mais contribuições. Margarete Agos, a Olívia representava
o que ele gostava de ser, mas nunca teve coragem para deixar os bens materiais de lado, o conflito dos grandes médicos. Luciana Rezebe, o Eugênio parece mais humano, com os conflitos entre bem e o mal, e a Olívia um ser mais elevado. Falando um pouquinho, né, da memória afetiva que eu tenho, né, desse livro. Eu encontrei o livro na biblioteca. Eu tinha o quê? De 12 para 13 anos também. Não foi um livro que foi trabalhado comigo na escola, no período escolar. E eu sempre passava os intervalos da escola na biblioteca, porque era um ambiente que eu gostava. E quando eu passei na estante, o título me chamou a atenção. Eu nem conhecia o Sermão da Montanha naquela época, gente, nem associei. Eu me associei às flores. Eu falei assim, nossa, deve ser uma história muito bonita, né? Muito linda. Inclusive, até o livro que eu li, que foi a edição de 1974, que o Carlos encontrou num sebo para mim. Falei, nossa, você conseguiu encontrar a mesma edição que eu li, que ele me deu de presente. Está aqui, uma pena não poder mostrar. E quando eu comecei a ler a história, foi aquela ansiedade mesmo de adolescente, de falar, nossa, ele é médico, ele vai salvá-la, né? Ele não vai deixar ela morrer. Naquela imaturidade mesmo, né, da leitura. Eu li Olhai os Lírios do Campo em 4 dias, porque eu não conseguia parar de ler. E quando chegou na parte que a Olívia morreu, gente, o meu mundo acabou. Eu falei, gente, como que alguém escreve uma história dessas? Sabe? Como que ele mata essa mulher desse jeito? Porque eu tinha ali em mente aquelas histórias, né? A gente ali na adolescência, conto de fadas, todas as histórias com final felizes para sempre, né? Então, para mim foi o maior choque, assim. Eu falei, nossa, eu quero ler mais, que eu comecei a ler as outras obras dele. Mas aí lendo agora novamente, né? 30 anos depois, falei, meu Deus, quanta coisa. Assim, eu já sabia que ela ia morrer, então essa parte não foi ansiosa, mas quanta sabedoria a gente tira dessa obra, né? Faz a gente enxergar o nosso eu, o nosso agir, o nosso pensar, o que importa nessa vida, né? Hoje, com mais maturidade, é um livro que eu acho que mesmo quem já leu deve reler. Quem não leu, leia. Tem alguém aqui no chat até que falou, nossa, fiquei curiosa, quero ler. Vale muito a pena, porque é um livro que ele te educa, né? Você conhece todo o contexto histórico, de tudo que já foi falado aqui, mas ele mexe muito com o seu emocional. Uhum. Né? Então, se fala tanto hoje, né, em habilidades emocionais, né? Os termos são só trocados, mas a gente sempre trabalhou isso. Enquanto professora também tive essa mesma reflexão, pensando no médico, quantas histórias eles têm que ouvir, quanta coisa eles têm que passar, e tem o ser humano, né? Eu estou ali diante do ser humano e tem um médico, e separar essas duas pessoas, né? E muitas vezes a gente tem que fazer isso também. Enquanto profissional, eu ajo desse jeito, mas enquanto pessoa, eu não agiria. Então, a gente está ali, né? Sempre nessa dualidade ali de enxergar a coisa e, de repente, se deparar com alguém e levar uma palavra. A gente precisa de muita vivência. A gente precisa ler muito, a gente precisa viver muito para poder levar uma palavra de conforto, de alento, ainda mais agora. Imagine agora, né, nesses momentos tão difíceis. Vani, vou te fazer uma pergunta, uma provocação para você, mas para todos nós, Sim. Né? Você me falou que a primeira coisa que te chamou a atenção na biblioteca foi o título, né? Aí, agora, relendo, como você interpreta esse título? Porque é um convite, né? Olhai os Lírios do Campo é um convite. Como você interpreta esse título? Então, agora com
né, com essa vivência, né, essa mais experiência, é o Ser Supremo, né, é algo que eu preciso acreditar, eu sou uma pessoa cristã, então eu me envolvi muito mais agora nesse sentido. Peguei a Bíblia, fui procurar também, falei, nossa, como que eu não pensei nisso naquela época, mas também não tinha como, né? E não tinha assim com quem conversar, como a gente está aqui agora, né? Para poder fazer esses questionamentos, né? Mas essa passagem, ela, assim, a gente tem que trazer ela para a nossa vida, né? Pense nos lírios que não fiam, né? E nem a pessoa, o Salomão, que foi um ser supremo, consegue se vestir com um deles. Então, por que eu vou ficar nessa busca, né, para me satisfazer materialmente? E entra a questão do capitalismo também, que a gente vê como as pessoas são influenciadas. Somos bombardeados o tempo inteiro por isso. Né? Então, Mafê, me trouxe assim uma reflexão ampla de vida, assim, que eu quero talvez passar para os meus filhos, né, para as pessoas que eu goste, para as pessoas que estão próximas, pensar em quem eu posso ali ajudar nesse sentido, né, a entender essa nossa existência que é tão complicada, é tão gostosa, se eu souber viver também, né. Aí eu acho que me trouxe essa reflexão, né, que a vida é muito boa, né, só que eu tenho os caminhos, né, dependendo do caminho que eu seguir, ela vai ser maravilhosa, mas se eu escolher o caminho mais difícil, eu vou sofrer e não vou nunca ser feliz, porque igual aconteceu com o Eugênio, ele nunca foi feliz nessa história, mesmo conseguindo tudo. Mas o Érico, ele colocou essa situação, a Olívia falando o tempo inteiro de uma pessoa suprema, ou seja, de um Deus, e já o Eugênio o tempo inteiro negando isso, porque ele queria provas de que aquilo existia. Mas ele era humano, né? Sim, mas ele perpassou o tempo inteiro nessa... Então, eu acho que o Érico foi muito provocativo nessa situação, o livro todo, né? Ele sempre contrapunha esses dois momentos. Então, essa questão dele ser, nessa parte, o bem humano, eu acho que, até comentei com o Carlos quando eu cheguei, né? A gente começou a conversar, esses conflitos, muitas vezes a gente tem também, né? Não assim tão profundo como ele em algumas situações, mas quem que às vezes não tem um conflito existencial, principalmente nos adolescentes, ou às vezes não está bem, está numa doença difícil, ou está numa situação difícil, está desempregado, sei lá o quê, né? Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Eugênio dentro da gente, né? E essa questão do Sermão da Montanha, eu acho que é questão da gente viver com menos, né? Aquele pouco é mais. Então, essa questão que ela falou de ir atrás do material, ficar pensando sempre no material, aí às vezes você trabalha demais, não vê tua família, se cansa, se estressa, e quer ir, e não chega a lugar nenhum. E às vezes você vivendo com menos, né? Um lugar que você goste, um salário um pouquinho menor, às vezes você tem uma qualidade de vida melhor, você entende o outro melhor, você dá mais, né, carinho para os seus filhos, para quem está ao seu redor, porque a gente não dá para dar para o mundo inteiro, a gente dá para quem está próximo da gente. E cada um vai fazendo um pouco para ter uma vida melhor e um mundo melhor. É isso que ele quer dizer. E a gente sabe, que está os 10 mandamentos da Bíblia, todos teriam que seguir, mas a gente sabe que a sociedade não é assim. Por mais que a gente tenha moral acima de tudo, cada um tem sua ética, né? E nem todo mundo vai seguir aquilo, né? Cada um segue, lógico, dentro que tem que seguir da sua maneira. Então é difícil, né, ter as pessoas diferentes, né, pensamentos diferentes, mas a gente tem que ver essa questão da transformação com o outro, essa empatia que se fala tanto hoje, que é uma palavra que está em moda, eu vejo tanta gente falar nisso, mas tem gente que às vezes não sabe o que significa isso. Sim. Então tem que ser uma coisa que você tem que agir, fazer quem está perto de você, tratar todo mundo igual, porque acima de tudo a gente é tudo humano,
filho de Deus, né? E assim vai indo. Bom, uma outra curiosidade que eu li, como eu comentei no início, que o Érico fala que as histórias, elas vêm de alguma vivência, de algo que eu li, elas não surgem do nada. E ele teve, não vou te dizer que foi uma inspiração, mas o que tocou ele a desenvolver e escrever essa história foi que ele foi fazer um passeio no hospital, fazer uma visita, né? Um passeio não, gente, uma visita. E quando ele estava no corredor, ele encontra um pai com uma criança no colo, né? Então, quando ele perguntou para o amigo dele, que também era, por que ele está com um recém-nascido no colo? Que a esposa acabou de falecer no parto, né? Então, daí ele trouxe essa história e colocando o Eugênio como médico, né? E a Olívia como a mãe. E voltando para esse trecho do livro, que até acho que tem no PPT, né? Vamos ler? Deixa eu pegar aqui o meu que está mais fácil. Então, o trecho diz o seguinte: peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio. Leia apenas o Sermão da Montanha. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitado à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Ai, gente, é muito lindo, né? Essa passagem, fica aí essa reflexão. Às vezes a vida está tão corrida, né? A gente não tem tempo e tudo que a gente tem é pouco e a gente está sempre querendo mais e mais e mais. Então, acho que dá para a gente dar uma pausa, né? Parar um pouquinho. Fazendo um adendo e uma questão pessoal mesmo, sim, claro. Eu trabalhei durante 10 anos numa loucura, assim, de sair de casa às 6 horas da manhã e chegar quase meia-noite, por conta de querer dar para os filhos uma questão de uma escola melhor, de ter um carro, ter isso e aquilo, e a gente vai mesmo sendo minado. Por isso, aí você ganha um pouquinho mais aqui, aí você quer ganhar mais ainda, aí você vai indo, só que tem um outro lado, né, que você começa a ter problemas de saúde enormes, porque você se desregula todo, você perde aquele convívio familiar que seu filho vai crescendo, quando você se descobre, ele já está quase do seu tamanho, vamos dizer assim. Então você deu coisas materiais, você deu oportunidades para ele, mas a gente sempre perde, é sempre uma troca, não tem como, né? Então eu passei por esse momento que eu vivenciei aí, que eu saía de casa cedo e voltava à tarde, e eu acordei quando justamente eu comecei a ter problemas de saúde. Então, eu tinha uma médica que falava muito isso para mim: cara, você tem que fazer escolhas. Você não acha que ainda deve continuar com esse tipo de situação? Eu não sei se você vai aproveitar ou se não, porque do jeito que está indo, a coisa está ficando complexa. Então eu fiz uma escolha. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que dá para fazer algumas outras coisas e não precisa desse desgaste, dessa busca tão intensa por ter algumas coisas materiais. A gente pode viver com outras coisas materiais que não sejam daquele porte, sei lá, né, dando como um exemplo. E hoje eu estou muito bem, eu tenho tempo, eu até brinco com o Carlos que eu estou lendo pra caramba agora, porque eu consigo sentar no sofá e ler. Eu acordo cedo, porque o meu organismo faz isso comigo, eu acordo cedo, cara, eu acordo cedo, para mim é maravilhoso, eu vou pro sofá e leio. Roberto, você me fez lembrar uma frase de um grande amigo meu, sábio. Ele fala assim:
trabalhar só por dinheiro é muito pouco. É muito pouco. Nunca você vai estar contente. Quanto mais você ganha, mais você gasta e mais você quer ganhar. Viver, não então viver é uma bola de neve. Né? É uma bola de neve isso, porque você vai ganhar e você tem aquele bem, você fala, poxa, mas se eu tenho esse, eu posso ter aquele outro. Aí você vai indo, quando você vê, você continua escravo daquilo. Então aí você tem um momento que você tem que fazer escolha. Não, eu vou escolher que eu vou viver mais em família, eu vou viver mais com os amigos, eu vou viver mais coisas que cuidam do meu espiritual, cuidam da minha saúde. Porque aquele bem material, como diz, né, vai ficar. Não e vai ficar para quem, normalmente, a gente vê na mídia, vê tudo, vai ficar para quem? Para os outros brigarem, né? Porque é assim que acontece na maioria das vezes. Continuando Mateus, né, no capítulo 6, fala essa parte, né? Juntais, né, tesouros na terra, e né? Aqui entra a contribuição de Maurina Palma. Olhai os lírios do campo, buscar e refletir mais a essência da vida. E eu vou fazer mais uma provocação também. Agora, nesse momento que a gente está discutindo aqui, a gente falou da modernidade. Ele era do movimento modernista, ele trouxe alguns temas. Mas, ao mesmo tempo, essa obra é um romance. E um romance trágico, que me remete muito, quando você fala da Olívia ser imaterial, não lembra do Inferno de Dante? Que ele tinha a musa dele, ele estava no inferno, gente, mas a musa dele era pura, e ele se inspirava nela para tentar sair do inferno. E vai saber se o Érico não pegou todo o que ele já tinha de conhecimento literário, experiência e vivência dele, e ele não nos trouxe uma obra ao mesmo tempo contemporânea, por conta do modernismo, mas também com uma pitada de medievalismo, porque ele trouxe uma heroína trágica e um herói trágico também, um eterno insatisfeito que precisou de um chute da vida que foi a morte para se assumir enquanto ser humano, que pode sofrer, que pode não ter tudo que quer na vida, mas que consegue se satisfazer a partir do momento em que ele assume que ele vai ser pai solteiro de uma criança. Como é bom esses momentos de clube, né? A gente vai aprendendo a cada discussão. É lindo. Olha, grande dica, né? Então é a Divina Comédia, né? Sim. Dante Alighieri. Talvez seja uma raiz lá do Olhar os Lírios do Campo. Muito legal. Bom, tem a Giovana Helena, ela está aqui dizendo que a discussão está maravilhosa, mas estamos ansiosos pela participação dos convidados. Gente, os nossos convidados são vocês aí do outro lado. E está aberto, né, Vânia? Qualquer momento. Isso. A gente fica muito ansioso para ouvir quem está aí do outro lado, né? Como está recebendo tudo isso, estão gostando, e queremos aprender, né, com vocês também. Só que acho que vocês ainda estão tímidos. Esse é o nosso terceiro encontro aqui pelo Centro de Mídias, né? Porque o Gato Preto já existe desde lá de 2017. E agora que a gente abriu assim para o público mesmo. E todas as participações, elas são bem-vindas. Nós temos vários convidados que confirmaram a participação. Infelizmente, a gente está aguardando até agora. Acho que é legal até a gente relembrar aqui como é que faz para entrar ao vivo, né? Então, aí na telinha do celular de vocês, né? Na parte de baixo de onde está a telinha, vai ter um desenho de um bonequinho branco, assim, pequenininho, segurando uma câmera. Quando você clica nesse desenho, ele vai ficar azulzinho. Isso significa que a sua solicitação para participar aqui ao vivo com a gente foi recebida, a produção vai aceitar e você já entra aqui com a gente. Então, se vocês quiserem já participar e já clicar aí no bonequinho, vai ser um prazer receber vocês. Lembrando que quem está nos assistindo pelo YouTube não tem esse recurso. Só no aplicativo. Só no aplicativo do Centro de Mídias. Então, é um clube voltado para o público em geral, mas privilegiado aí para os profissionais da educação, todos aqueles que têm acesso ao aplicativo do Centro de Mídias. E vamos ressaltar também que essa conversa, ela não existe certo nem errado, né? Sim. Então é o seu entendimento, né? Então você pode entrar sem medo, pode falar o que tocou no seu coração, o que tocou aí, o livro tocou em você, porque é isso que faz do nosso debate aqui a parte mais interessante. A gente troca de ideias. O professor Damião Rocha está solicitando participar, mas ele não está conseguindo. Não sei se
daria para ajudá-lo aqui? Damião Rocha. A produção vai checar, verificar aqui para a gente. Sem falar que esse livro dá para trabalhar vários componentes curriculares, né, na escola. Principalmente a questão das habilidades socioemocionais, sim, socioemocionais, vida, história, né? Sociologia, filosofia, né? Dá para trabalhar muita coisa, além de português só. Nessa última leitura, eu lembrei bastante do projeto de vida, porque o Eugênio ele queria uma profissão por status. Um cara que tem medo de sangue, não queria atender paciente. Verdade. Então, a vida de médico não é o mar de rosas, não, gente. E você vê que não ganhava bem naquela época, né? Não. Você vê que muitos morriam na pobreza. Mas Ou nós tinha estamos dinheiro e acabava voltando perdendo, né? a precarização da profissão médica. Eu acho que Dubov, acho que é o nome dele, se eu não me engano, ele foi assim, ele tinha dinheiro, casou com uma moça muito bonita, que acabou largando ele para ir embora com o cara, não foi? E ele morreu sem nada. E ainda ele pedia para a mulher lá, acho que do Falk, lá do casal Falk, né? Para levar todo dia a flor no túmulo, para lembrar dele, né? Ele dava para ela em casa, ela recebia. E no caso dele morrer, ela tinha que ir todo sábado no túmulo para levar a flor, para ele ser lembrado, porque ele morreu sem nada, sem ninguém. Não tinha filho, não tinha parente, não tinha ninguém. A Terezinha está pedindo solicitação para entrar. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, Terezinha. Estamos ansiosos. Ansiosos. Vamos aguardar. Não estamos ouvindo. Terezinha consegue ouvir a gente? Talvez seja a conexão, né? Que a tecnologia ajuda, mas também tem horas que não é sempre que a gente garante que vai funcionar. Caiu? Caiu, infelizmente. Mas continua tentando, Terezinha, que a gente ainda tem tempo ainda para te ouvir. Tá? Eu acho que seria bom a gente voltar, explicar um pouquinho mais sobre essas participações. Voltar lá naquela tela de inscrição. Isso. Então, o nosso próximo livro, que o Carlos já comentou, eu acho que vale a pena comentar agora novamente, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Quem quiser participar, abrir a câmera, conversar aí pelo chat, todos podem fazer isso, mas quem quiser, talvez não entenda direito como que é essa participação, a gente faz essa pré-inscrição justamente para orientar vocês. Tá? Então, apontando a câmera para esse QR Code, ou acessando o link que a produção já disponibilizou no chat. Você vai ter tempo aí, porque julho é férias, a gente não tem clube de leitura, vamos dar essa pausa e a gente volta em agosto. Então dá tempo de você participar, tá bom? Acho que tem mais alguém, né? Quer entrar, Claudinei? Vamos lá, Claudinei. Oi. Tudo bom? Só avisar para a produção que a imagem de Claudinei não chegou aqui ainda, tá? Estou gostando muito desse bate-papo, falando sobre... Tudo bem, Claudinei? Tá me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou gostando muito, falando sobre essa belíssima obra de Érico Veríssimo. Né? No microfonia, que a gente não está conseguindo entender. E não conseguimos visualizar. Claudinei, baixa um pouquinho só o volume da... Não sei se você está nos assistindo pelo computador ou pelo celular. Caiu? Ai, que pena. A gente tem mais alguém solicitando a entrada? Não? Tá bom. Então, vamos só relembrar o calendário, Vani e Carlão, do Clube do Livro?
Então vamos colocar o PowerPoint aqui na tela, por gentileza. 31 de agosto, Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Tá? É o próximo encontro nosso. Vamos aproveitar e já vamos deixar aqui para o pessoal já ficar sabendo dos próximos, né? Então, agosto, o Carlos já falou, Em Submissas Lágrimas de Mulher, de Conceição Evaristo, 28 de setembro. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maris Condé, 26 de outubro. E o Fahrenheit 451, em novembro, para encerrar esse ano de 2022. Todos esses livros, eles foram adquiridos aqui pela rede, então tem nas diretorias de ensino, tem nas salas de leitura e tem aqui também na nossa biblioteca do CRE, né, aqui na EFAP, quem mora perto, ou quem vem para formação, se quiser pegar emprestado também, pode vir pegar, fazer empréstimo com a gente e já dá para vocês adiantar aí, ó, as leituras para discutir aqui conosco, né, nesses dias programados. Então fica aí o convite para todos vocês, tá bom? Vale bastante a pena a gente ler, e o gostoso é você poder compartilhar com alguém o que você leu. Eu fico enchendo o saco da minha esposa, no bom sentido, né, que eu vou lendo, eu vou comentando com ela, e com meu filho, mas com o intuito realmente de incentivá-los e cada vez mais para eles lerem. E tem um lado que eu sou privilegiado, porque eu estou sempre com o pessoal aqui da equipe, então eu estou o tempo inteiro lendo e trocando ideia com eles, mesmo antes de vir aqui para participar, né? Então é bom, é gostoso você fazer a leitura e sempre dividir com alguém. Acho que é importante você procurar alguém que você consiga dividir esse espaço, esse momento com alguém, porque essa troca é muito boa. Só registrar aqui o agradecimento. A Terezinha agradece muito o convite. Que pena, Terezinha. Você está convidada então para a próxima, tá? Eu quero agradecer vocês por estar aqui, tá? Pelo convite, eu gostei muito. Eu sou professora de matemática, tá? Mas adoro ler. Estou 1 ano e meio na sala de leitura, amo o que eu faço, de verdade. Isso aí é uma coisa dentro de mim, faço com carinho. E tem aumentado bastante o número de leitores na minha escola, os projetos voltados para eles, tá? E eles cobram de mim também. Eu leio o livro para eles, na hora do almoço deles, tá? Então, é muito bacana isso. E a leitura, ela traz muita coisa boa. Essa interação da gente aqui é uma coisa boa. A amizade, né? Conheci a Edivane, nós somos super felizes de ter conhecido. Fiquei feliz, gente. Então, assim, traz oportunidades para a gente, abre o mundo, sabe? Abre portas para o mundo. Então, isso aí, além da comunicação, além do vocabulário, além de você escrever melhor, tem N coisas aí, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o pessoal da minha escola, os professores, tá? De todos, dos 2 turnos, para não esquecer deles, eu não vou falar nome, não. Das coordenadoras, da minha diretora, da vice, do vice também, tá? Um beijão, pessoal de Suzano, para os PECs e para a dirigente. Obrigada, gente. Valeu. Gente, o clube é isso, né? O clube, ele aproxima. A gente faz amizades, como nós fizemos o clube pelo Teams. Durante a pandemia, nossa, eu fiquei conhecendo pessoas do estado todo de São Paulo. E assim, eu me sinto amiga dos clubistas, né? É uma pena que chegou aí o trabalho presencial, as pessoas estão sem tempo, às vezes bate com o horário de aula, não consegue assistir aqui ao vivo, mas estão sempre me mandando mensagem, vou assistir depois, não consegui. E isso é muito legal, essa troca, é uma riqueza, assim. Eu aprendo muito com o Clube de Leitura e sou muito feliz de fazer parte desse projeto, né? Igual o Roberto vai lá conversar com a gente todo dia, né, Carlos? E isso é muito bom. É maravilhoso você ler e poder compartilhar aquilo com outra pessoa, porque conhecimento também é isso, né? Você adquirir conhecimento para guardar, que validade vai ter, né? Um conhecimento que você não compartilha. Então, eu espero que na próxima
Não estou encerrando ainda, tá? Vou passar a palavra para vocês, mas nos próximos a gente consiga encerrar com mais participação de vocês. Infelizmente a gente tem um tempo, a gente tem que obedecer esse tempo, né? Então é uma programação, a gente não pode ficar aqui, né? Não podemos se estender mais, infelizmente, mas a gente espera poder contar com vocês aqui no próximo encontro aí que já está marcado e o recadinho já foi bem dado e reforçado, tá bom? Passo a palavra, fiquem à vontade para se despedir, fazer outro comentário. Eu gostaria de falar que eu fui uma leitora e sou uma leitora voraz, e eu criei filhos leitores e tenho netos leitores. Eles apreciam demais a literatura, eles leem muito, eles têm prazer em localizar, por exemplo, o que a literatura faz importante para a gente. Olha, o Eugênio, eu não gosto dele, vou continuar não gostando, tá? Porque eu fui pobre também, meu pai sempre foi soldador, mas eu tinha livro. Com o livro a gente viaja, a gente conhece o mundo, e às vezes você vai chegar em algum lugar e você já sabe qual é a característica do lugar, qual é o jeito, e os meus filhos apreciam isso também. Então, não tem por que a gente ser tão vazio como ele. Desculpa, Carlos, mas para mim ele é um louco, tá? Okay. É um vazio. E vamos ler muito para tentar preencher, às vezes, um vazio que a gente tem, voando na imaginação. Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada a você, Iria. Também quero agradecer por mais uma vez, né, estar aqui presente, né, com vocês. Você vê que a minha voz até melhorou durante o processo, que é muito bom isso. Acho que ler é importante. Eu sempre li mais na questão técnica, fui muito para a parte técnica de matemática, que também sou professor de matemática, e de uns tempos para cá é que eu venho focado mais em literatura, tanto que eu estou lendo agora para as férias, eu peguei o Mulato para ler, então assim, eu não posso parar, né? Eu acho que é bom e eu tento incentivar quanto mais. Eu publico todas as minhas leituras lá no Instagram, no Facebook, para as pessoas verem que é um momento importante, né? E aí, se tiver outros convites e eu tiver um horário também compactuado com o de vocês, mas eu estou sempre disposto a ajudar no que for preciso e, gente, leiam, que é muito bom. Obrigado, gente. Bom, vocês estão todos convidados a voltar, tá? Vem sim, vai ser um prazer, gente. Foi muito bom essa tarde de hoje, né? Mafê, você quer... Não, quero só agradecer, mandar um beijão para todo mundo. Ler é um dos maiores prazeres da vida, sem dúvida nenhuma. E seguimos juntos agora. Um abração a todos os clubistas. Gente, obrigada quem ficou conosco aí, quem vai nos assistir depois. Espero que vocês sejam tocados aí pela leitura, por tudo que foi falado aqui. A leitura ela é necessária para a nossa vida, sim, para o nosso ser. A gente precisa viver a literatura, fazer valer o nosso direito à literatura, como diz o Antônio Cândido, né? Esse desejo de sonhar, de fabular, isso é muito importante para a nossa vida, não importa a idade nem o tempo. Um grande abraço. Obrigada, pessoal do Centro de Mídias, a produção. Muito obrigada a todos e nos encontramos aqui novamente em agosto para mais um momento maravilhoso de leitura. Um beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.